altura, tá bom vocês parando, mas se você quiser chegar pra cá, se você conseguir ir um pouquinho aí. Levanta um pouquinho mais. Cuidado aqui. Não, cabeça. Não, as pessoas daqui da direita têm que chegar um pouquinho mais à parede aqui, ó. Senão não vai ter condições para alguns fazer. Gente. Podemos ir? Bom, mais uma vez, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, dia 20 de junho, nós estamos protocolando as alegações finais da defesa do ex-presidente Lula em relação à ação que trata do chamado triplex do Guarujá. Nós vamos fazer aqui uma apresentação primeiro em relação ao que está sendo discutido nesta ação penal. Então, esta ação penal que trata do chamado triplex acusa o ex-presidente Lula de ter recebido a propriedade desse triplex no dia 8 de outubro de 2009. Isso aqui, então, é transcrição de um trecho da denúncia. A acusação, portanto, diz que o ex-presidente Lula, por volta do dia 8 de outubro de 2009, teria recebido a propriedade do triplex do Guarujá. Diz também a denúncia que os recursos usados para a compra desse triplex são provenientes de 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras, que seriam o contrato da Repar, o contrato de unidades da Reneste e outro contrato também de unidades da Reneste. Então, a síntese da acusação do Ministério Público é essa. Lula teria recebido um triplex e esse triplex teria sido adquirido e reformado com recursos provenientes de 3 contratos firmados entre a Petrobras e a OAS. Nós, ao longo do tempo, já apresentamos diversos elementos que derrubam essa denúncia. Depois de 24 audiências para ouvir 73 testemunhas, nós vamos fazer aqui uma recapitulação daquilo que a defesa já apresentou ao longo do tempo e de fatos novos que a defesa, através de diligências feitas em diversos locais do país, conseguiu reunir mais provas que mostram a inocência do ex-presidente Lula. Então, enquanto o Ministério Público não conseguiu fazer qualquer prova de sua acusação, a defesa hoje, nas suas alegações finais, mostra a prova contundente e cabal da inocência do ex-presidente Lula e da improcedência da acusação. Nós já sabíamos que padrão de 85 metros quadrados num edifício que se chamava Mar Cantábrico originariamente. Nós já sabíamos que em 2009 o empreendimento Mar Cantábrico foi transferido para a OAS, transferido com o acompanhamento do Ministério Público de São Paulo e transferido com a homologação da Justiça do Estado de São Paulo. Nós já sabíamos que a OAS havia, em 2009, feito emissão de debêntures, ou seja, a OAS foi ao mercado obter um empréstimo através de debêntures. Nós já sabíamos que, em 2010, a OAS constituiu hipoteca do empreendimento Mar Cantábrico, atualmente Solaris, para garantir aquela emissão de debêntures. E nós também já sabíamos que essa operação estava na análise feita na recuperação judicial da OAS que tramita aqui em São Paulo. Pois bem, a defesa hoje apresenta nas suas alegações finais a demonstração de que em 2010, quando houve o segundo aditamento à emissão de debêntures, em 2010 a OAS transferiu 100% do conteúdo econômico-financeiro do edifício Solaris, incluindo o triplex 164A,
para um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. Ou seja, além do apartamento triplex ser da OAS, em 2010, a OAS transferiu 100% do conteúdo econômico-financeiro do triplex, assim como das demais unidades dos solares, para a Caixa Econômica Federal. O que significa dizer, como vamos ver mais adiante, que nem Léo Pinheiro, nem a OAS tinham a disponibilidade deste imóvel para dar ou para prometer a quem quer que seja, sem ter feito o pagamento à Caixa Econômica Federal. Esta é a sequência da operação financeira pela qual a OAS transfere 100% do conteúdo econômico-financeiro do triplex para a Caixa Econômica Federal. Então nós vamos ver aqui que em 2009 houve a primeira emissão de debêntures da OAS com a constituição de garantias. Em 2010 foi lavrada a escritura pública de constituição de hipoteca. Portanto, lembrando, os imóveis, os apartamentos solares estavam todos hipotecados em 2010. Em 2013, houve a 10ª Assembleia de Debenturistas, através do qual houve um aditamento da escritura para inclusão dos recebíveis decorrentes do valor de venda futura, como recebíveis elegíveis, ou seja, a OAS dando todo o conteúdo econômico-financeiro do triplex e demais unidades para a Caixa Econômica Federal. Em 2015, quando houve o rebaixamento da nota da OAS no mercado, também a garantia, aquilo que ela havia dado ao mercado de garantia, acabou sendo executado e houve o vencimento antecipado da dívida em 2015. Mas vejam aqui, desde 19 de outubro de 2010, quando houve, eu repito, o segundo aditamento do contrato de cessão fiduciária em garantia, os recebíveis e, portanto, os direitos econômico-financeiros deste apartamento eram de propriedade de um fundo gerido pela OAS, pela Caixa Econômica Federal. Então vamos ver aqui, ó. Em 2009, aqui nós temos o contrato feito entre a OAS com a Planner Trustee e a OAS, mediante a qual houve a constituição de garantias. Esse contrato foi arquivado em 2009, em novembro de 2009, na Junta Comercial, por Léo Pinheiro. Vocês podem ver ali a assinatura de Léo Pinheiro levando este contrato à Junta Comercial com a sua assinatura. Em 2010, está aqui a escritura de constituição de hipoteca. Portanto, este imóvel estava hipotecado. Em 2009, ainda, foi feito o contrato que eu mencionei entre a OAS, a Planner e a Caixa Econômica Federal, cedendo todos os direitos creditórios dos apartamentos do edifício solares. Este documento é muito importante que seja compreendido. Por quê? Nesse documento, a Caixa Econômica Federal indica uma conta e uma agência onde os valores referentes aos apartamentos dos solares devem ser depositados para que haja a liberação do imóvel. Ou seja, esse documento significa dizer que só se houvesse depósito nesta conta e nesta agência da Caixa Econômica Federal, é que os imóveis dos solares estariam liberados para venda, para dação, para doação ou qualquer forma de alienação, qualquer forma de venda, qualquer forma de transferência
da propriedade. Era imprescindível, portanto, que houvesse o depósito de valores nesta conta da Caixa Econômica Federal. Aqui também, esta conta foi mantida, inclusive, no terceiro aditamento feito em 2011. Eu lembro aqui a todos vocês o início da apresentação, quando o Ministério Público diz na sua acusação que em 2009 teria sido feita a transferência do triplex para o ex-presidente Lula. Ora, nós já vimos em 2009, 2010, 2011, a realização de diversos atos de disposição pela OAS em relação ao triplex e a outras unidades. Então, quem era o dono? Era o Lula ou era a OAS que estava dando este imóvel em garantia, que estava comprometendo 100% dos direitos econômicos e financeiros deste imóvel em operações com o mercado? Esta notificação da Planner é a notificação por meio da qual ela dirige a OAS e diz que todos os direitos econômicos e financeiros do imóvel, e não só do triplex, como dos demais imóveis dos solares, estão vinculados àquela operação financeira que eu havia dito há pouco. Então, é mais um documento que mostra, que comprova de forma cabal que a OAS estava usando este imóvel em operações financeiras e, mais do que isso, repito, transferiu à Caixa Econômica Federal todos os direitos econômicos e financeiros do imóvel. Só aquele que tivesse feito um depósito na conta e na agência que a Caixa indicou no contrato é que poderia ter a propriedade desse imóvel, é que poderia ter recebido este imóvel. Na recuperação judicial da OAS, eu lembro a todos vocês que a OAS está em processo de recuperação judicial que tramita aqui na Justiça de São Paulo. O administrador judicial contratou uma empresa chamada Apsis para fazer a avaliação dos ativos da OAS. E nesta avaliação dos ativos, essa empresa Apsis disse no plano de recuperação judicial da OAS que o projeto Solares, dentre outros, por estarem alienados à primeira emissão de debêntures, tiveram seus valores considerados como zero na avaliação dos bens e ativos, pois os recursos dos mesmos serão utilizados para a amortização da dívida devido ao ônus ao qual os projetos estão atrelados. Ou seja, para o administrador judicial, este imóvel tem valor zero para a OAS, porque os seus direitos creditórios pertencem, como eu já disse, à Caixa Econômica Federal. É a Caixa, portanto, que tem efetivamente a disponibilidade econômico-financeira deste imóvel. Isso tudo que eu mostrei aqui há pouco, como todos vocês puderam ver, está lastreado, está embasado em documentos que estão arquivados em cartórios e outros locais públicos de acesso, e que certamente uma investigação teria condições de aferir que este imóvel, portanto, além de ser da OAS, tinha os seus direitos econômicos e financeiros cedidos à Caixa. Mas o que aconteceu com a investigação que antecedeu a denúncia relativa ao triplex? Nós tivemos conhecimento, por uma referência feita em outro processo, de que havia um inquérito policial instaurado para investigar a aquisição do triplex no município do Guarujá. Este trecho foi de uma petição protocolada pelo Ministério Público Federal em um outro processo. Com base nesta informação, nós pedimos ao juiz Sérgio Moro que nos desse acesso a este inquérito
que investigava o triplex. Esse pedido foi feito no dia 17 de agosto de 2016. Esta é uma petição da defesa dirigida ao juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro negou o acesso que foi requerido pela defesa no dia 18/8/2016. Nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal uma reclamação constitucional no dia 19/8/2016, pedindo acesso ao inquérito policial. Afinal de contas, existe uma súmula vinculante que dá à defesa o direito de ter acesso a todas as diligências documentadas. Depois da reclamação, ou seja, no dia 24 de agosto de 2016, Sérgio Moro deu acesso à defesa a este inquérito policial. Então, ele defere o acesso à defesa no dia 24 de agosto de 2016. No dia 26 de agosto de 2016, ou seja, 2 dias depois que a defesa teve acesso ao inquérito sigiloso, ao inquérito oculto que investigava o triplex, o delegado responsável promove o indiciamento do ex-presidente Lula em relação a esse caso do triplex. Então vejam vocês que a defesa, 2 dias depois de ter acesso e sem ter a oportunidade de fazer qualquer esclarecimento ou mais, de pedir provas, porque o inquérito é um meio previsto em lei para que não haja acusações injustas, indevidas. E a defesa pode pedir provas no inquérito. No entanto, esta forma de tramitação oculta, esta forma de tramitação sigilosa, que colide com a Constituição Federal, gerou uma situação absolutamente anômala em que a defesa é surpreendida depois de 2 dias em que teve acesso com o indiciamento do ex-presidente Lula, que é a base da denúncia que hoje nós estamos aqui para apresentar as alegações finais. Mas não foi só na fase policial que a verdade poderia ter sido descoberta, mas também durante a fase processual, depois que a denúncia foi aceita. Por quê? Porque a defesa, quando apresentou a sua resposta à acusação, pediu ao juiz Sérgio Moro a realização de prova pericial. Um dos pedidos se referia exatamente se os 3 contratos firmados entre a Petrobras e a OAS teriam gerado algum recurso para ser utilizado em relação ao triplex. Só que esta prova foi indeferida pelo juiz. Nós também pedimos ao juiz provas sobre alterações realizadas na unidade 164A após a finalização dos solares e outras provas que diziam respeito aos aspectos econômico-financeiros do apartamento. Esta parte agora que eu vou tratar é aquela que fala do chamado contexto. A denúncia, além de veicular a acusação propriamente dita, a acusação que eu tratei aqui há pouco, também fala de um contexto. Só que esse contexto, na verdade, diz respeito a uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal e que não há competência da 13ª Vara para tratar a respeito do fato. Qual é o contexto? Busca atribuir ao ex-presidente Lula responsabilidade por ilícitos que ocorreram na Petrobras. Aqui, já na fase ainda do processo, é importante, antes de iniciar este slide, é importante porque quando nós apresentamos ao Supremo uma reclamação, uma nova reclamação, dizendo que o juiz Moro não poderia tratar de aspectos relacionados a
organização criminosa, a qualquer tipo de comando, o então ministro Teori Zavascki negou o pedido, mas disse o seguinte, que negava porque não houve qualquer juízo acerca da tipificação penal das condutas que seguem investigação no Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento, o ministro Teori nega o pedido da defesa, mas deixa claro que o assunto relacionado à Petrobras, ou particularmente a existência ou não de uma organização criminosa, não está sob a competência do juiz Sérgio Moro. Porque, se ele emitir juízo de valor a respeito desse tema, ele estará usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Como é feita a nomeação de administradores na Petrobras? É o presidente da República que elege os administradores da companhia? A estrutura, a legislação e as normas internas da Petrobras mostram que a Assembleia Geral de Acionistas escolhe os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, e estes, por seu turno, são aqueles que elegem os administradores da Petrobras. Então, não é o presidente da República que elege administrador, que elege diretor da Petrobras. Quem elege é o Conselho de Administração da companhia, por expressa disposição legal. Dentro da Petrobras, além de toda essa estrutura, desses procedimentos de escolha de administradores, existe um sólido e sofisticado sistema de controle que envolve inúmeras pessoas e diversos órgãos. A Petrobras tem Comitê de Auditoria, Ouvidoria Geral, tem Departamento Jurídico e tem toda uma gama de pessoas que estão dedicadas a cuidar da lisura dos procedimentos e apurar qualquer fraude, qualquer ilícito na Petrobras. Não bastasse isso, a Petrobras é auditada. A Petrobras foi, desde 2003, já era antes, mas em 2003, durante o governo do presidente Lula, ela foi auditada tanto pela Ernst Young, como pela KPMG e pela Price, posteriormente ao mandato do ex-presidente Lula. A KPMG emitiu uma declaração ao juiz Sérgio Moro, dizendo que, durante o período em que fez a auditoria, isso é textual, não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão da Petrobras, que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar ato ilícito. Esse foi um ofício encaminhado pela KPMG no dia 17 de maio de 2017 ao juiz Sérgio Moro. Então, essa estrutura de controle, somada a essas empresas internacionais de auditoria, não identificaram nenhum ato de corrupção sistêmica. E as empresas de auditoria, especialmente a KPMG, como eu disse agora, foi específica ao dizer que não identificou qualquer ato ilícito ou de corrupção praticado pelo ex-presidente Lula. Essa declaração também foi repetida ontem pelos próprios sócios da KPMG ao juiz Sérgio Moro durante um depoimento. Além de toda essa estrutura sofisticada de controle que a Petrobras já dispunha, é importante salientar que foi durante o governo do presidente Lula que houve o reforço desse sistema de controle através da indicação da CGU para também fiscalizar e auditar a Petrobras. Então, o ex-presidente Lula
ele reforçou, no primeiro dia de seu governo, os controles sobre a Petrobras, através da escolha da CGU, que passou a ser, no seu governo, um órgão fortalecido e comandado por uma pessoa idônea e capacitada, como era o ministro Jorge Argel, e a CGU passa a ter a atribuição legal, no primeiro dia do governo do presidente Lula, para fiscalizar a Petrobras. Ela faz um controle junto com o TCU em relação a todos os atos da Petrobras. A Petrobras também, durante o governo do presidente Lula, fez uma emissão global de valores mobiliários, de valores que superam a 114 bilhões. E esta emissão de valores foi precedida de uma complexa verificação na companhia, feita pelas maiores instituições financeiras do país, do exterior, escritórios de advocacia do Brasil e do exterior, e todos eles auditaram a Petrobras e não identificaram qualquer problema, muito menos sistêmico, dentro da companhia. Então, esse conjunto todo, que envolve desde os mecanismos internos e externos de controle habituais da companhia, somado a episódios de fiscalização por ocasião da emissão global de valores mobiliários, mostra que nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma autoridade identificou qualquer problema na Petrobras, muito menos um problema sistêmico, como diz a Lava Jato na sua denúncia contra o ex-presidente Lula. Ora, se ninguém conseguiu detectar esses problemas, que sentido faz o juiz Sérgio Moro perguntar ao ex-presidente Lula, durante o seu interrogatório, se ele tinha conhecimento e se ele identificou algum ato de corrupção? É evidente que não havia esse conhecimento, porque nem os maiores especialistas que estavam para fazer os controles na companhia puderam identificar esse problema ou essa situação que a Lava Jato afirma, mas não comprova. Eu lembro aqui a todos vocês que durante a fase processual, várias autoridades também, ex-procuradores da República, gerais da República, ex-diretores gerais da Polícia Federal, ex-chefes da BIM, todos foram ouvidos e também disseram que jamais tiveram conhecimento de qualquer problema na Petrobras que tivesse relevância ou fosse de proporção sistêmica. Então, como é que o Ministério Público, o juiz Sérgio Moro, podem querer cogitar de uma responsabilidade do ex-presidente Lula se todos os sistemas de controle que tinham aptidão e expertise para isso não identificaram esse controle? Como é que ele pode ter uma obrigação que não existe na lei de fazer uma fiscalização, sendo que as autoridades que tinham não identificaram os problemas? Então, esta tentativa de responsabilização do ex-presidente Lula por atos da Petrobras é uma tentativa que tem claro significado político, porque ele não se sustenta na lógica e nem na estrutura que existe dentro da companhia e dentro da administração pública federal. Busca-se a responsabilização apenas pelo fato de Lula ter sido presidente da República, o que é algo incompatível com a Constituição Federal e a legislação. Sabendo que não tinha qualquer prova da acusação, o Ministério Público, depois de encerradas as 24 audiências para ouvir testemunhas, o Ministério Público chama Léo Pinheiro,
que desde 2016 tentava fazer um acordo de delação premiada, sem êxito, e que a própria imprensa havia denunciado que o problema da sua delação é que ele não fazia referência ao ex-presidente Lula. A própria imprensa registra isso, e nós levamos esta situação denunciada pela imprensa à Procuradoria-Geral da República, porque havia aqui a denúncia pública de que Léo Pinheiro estava sendo cobrado de falar algo sobre o ex-presidente Lula. É nesse contexto que, no dia 8 de maio de 2017, Léo Pinheiro aparece para ser interrogado. Portanto, era um ato em que ele teria a oportunidade de se defender, e ao invés de se defender, ele passa a fazer uma narrativa tentando comprometer o ex-presidente Lula e tentando dar alguma sustentação à denúncia que, naquele momento, já tinha ruído pela absoluta falta de provas. O Léo Pinheiro diz no seu depoimento, de forma absolutamente isolada e incompatível com as provas que haviam sido coletadas durante o processo, ele diz que teria dado o apartamento triplex para o ex-presidente Lula em 2009, a partir de uma conversa que ele supostamente teve com João Vacari e depois com o Paulo Camoto. Então, a data aqui do depoimento de Léo Pinheiro é 2009. No entanto, como nós vimos anteriormente, o Léo Pinheiro esqueceu de dizer que ele próprio, com a sua assinatura, havia, em novembro de 2009, levado à junta comercial um documento que transferia à Caixa Econômica Federal, ou a um fundo por ela administrado, 100% dos direitos econômicos e financeiros do triplex e dos demais apartamentos dos solares. Então, como é que ele pode ter dado este apartamento ao ex-presidente Lula em 2009, se depois, em novembro do mesmo ano, ele vai à junta e dá este imóvel à Caixa Econômica Federal? Para que Léo Pinheiro pudesse afirmar que deu, ou prometeu, ou doou um apartamento do edifício Solares para o ex-presidente Lula, ele teria que ter mostrado o recibo de que depositou na conta indicada pela Caixa Econômica Federal os valores correspondentes a esse apartamento. E isso jamais ocorreu. Ele nunca mostrou esse apartamento, porque este pagamento jamais ocorreu. Então, esta história que Léo Pinheiro conta em seu interrogatório, repito, além de não ter nenhuma sintonia com toda a prova oral, com todos os depoimentos que foram colhidos, e foram 73 testemunhas, esta afirmação, essa narrativa, é incompatível com a prova documental que nós já havíamos levado ao processo e que hoje nós reforçamos após identificar esses documentos adicionais que, certamente, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal teriam condições de saber da existência e que nós havíamos pedido para que fosse feita uma perícia e essa perícia foi negada. A defesa, portanto, é que leva ao processo a prova da inocência do ex-presidente Lula e leva de uma forma categórica, contundente e que não deixa qualquer margem de dúvida. Nas alegações finais, nós também mostramos uma série de violações a garantias fundamentais, a disposições previstas em tratados internacionais ao longo do processo, que certamente comprometem a legitimidade dessa ação penal e mostram de forma clara a existência de uma perseguição
usando de procedimentos jurídicos. É uma gama, certamente, de ofensas a garantias fundamentais que também devem ser levadas em consideração para reconhecer esta natureza do processo, esta situação ilegítima do processo. Aqui, então, nós temos que, se o processo, se o triplex não é e jamais foi de Lula, a sua absolvição é impositiva, é obrigatória. Não se pode cogitar de outro resultado na ação que não seja a absolvição do ex-presidente Lula, não só pelo Ministério Público não ter feito a prova da sua acusação, mas porque a defesa leva ao processo a prova da inocência do ex-presidente Lula e leva, como eu já disse, de uma forma cabal e contundente que não permite qualquer dúvida. Eu termino também dizendo que uma outra acusação que constou nesta denúncia diz respeito ao acondicionamento do acervo presidencial na empresa Graneiro. No entanto, além da denúncia não ter atribuído nenhuma conduta ao presidente Lula em relação a esta contratação, o problema que existiu no contrato, porque o contrato diz que, ao invés de fazer referência ao acervo, faz referência a bens da UAS. Só que durante o depoimento do dono da Graneiro, ele admitiu no processo que este erro foi cometido por ele, pela empresa dele. Então, além de não haver conduta que possa ser atribuída ao ex-presidente Lula, a própria empresa que fez o contrato admitiu que houve erro por parte dela na execução do contrato. Eu gostaria de lembrar aqui também, para reforçar tudo o que foi dito, que recentemente o juiz Sérgio Moro proferiu uma sentença em relação a um processo que envolvia a senhora Cláudia Cruz. E nesta sentença, o juiz Sérgio Moro diz que, em relação a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, é preciso haver o rastreamento dos valores indevidos. Então, diz aqui, no item 542 da sentença, não obstante, até o momento, foi de fato possível rastrear somente ativos recebidos em um acerto de corrupção envolvendo contratos em Benin, mas não aqueles que estavam em discussão na ação. Então, pela falta de rastreamento de valores, o juiz usa esse critério para absolver a pessoa que estava sendo acusada nesta ação. Em relação ao caso do ex-presidente Lula, em momento algum houve qualquer rastreamento de valores. Não se aplicou a máxima de seguir o dinheiro, mesmo tendo a defesa feito esse pedido, pela certeza que tem de que o ex-presidente Lula não recebeu qualquer valor proveniente daqueles 3 contratos firmados com a Petrobras, que não recebeu qualquer valor ilícito em suas contas. É importante lembrar que, depois da devassa feita nas contas e na vida do ex-presidente Lula nos últimos tempos, não só dele, como de seus familiares e pessoas ligadas, nenhum valor ilícito foi encontrado. Então, nesse cenário todo em que nós apresentamos, nós podemos concluir aqui o seguinte: o Ministério Público Federal não fez prova da sua acusação. Não há qualquer prova de que o ex-presidente Lula tenha recebido qualquer valor dos 3 contratos que estão indicados na denúncia. Não há qualquer prova sobre isso. Não há nenhum rastreamento de valor, não há qualquer elemento que possa indicar esta afirmação da denúncia. Não há também prova feita pelo Ministério Público de que o ex-presidente Lula tenha recebido o triplex ou recebido qualquer outra vantagem indevida
na forma do acondicionamento do seu acervo. O que existe neste processo e as alegações finais apresentadas hoje deixam muito claro é que a defesa provou que Léo Pinheiro jamais poderia ter dado ou prometido o triplex a Lula em 2009, porque a OAS continuou tendo a disponibilidade do imóvel, usando-o para darem garantias. E as garantias, lembro aqui, foram diversas, de hipoteca à alienação fiduciária dos recebíveis. 2. Em 2010, a OAS transferiu 100% do conteúdo econômico-financeiro do triplex a um fundo ligado à Caixa Econômica Federal, situação que permanece até hoje, como foi atestado pelo relatório do administrador judicial. 3. Lula foi uma única vez aos Solares para verificar se tinha interesse na compra do imóvel, mas rejeitou a compra do imóvel. 4. Lula jamais teve as chaves do triplex, jamais passou um dia ou uma noite neste imóvel. A prova testemunhal é farta nesse sentido, mostrando que Lula jamais teve as chaves ou a posse deste imóvel. 5. Lula, desde o primeiro dia do seu governo, teve marcante atuação no combate à corrupção, como mostraram os depoimentos de diversas autoridades que ocuparam cargos relevantes durante os 2 mandatos do ex-presidente Lula. Como eu disse aqui, de ex-procuradores gerais da República, ex-chefes, ex-diretores gerais da Polícia Federal, ex-chefes da ABIN, dentre outras autoridades que ocuparam cargos naquele período. E especificamente em relação à Petrobras, Lula reforçou os controles já existentes, notadamente com a fiscalização da CGU, que era comandada pelo ministro Jorge Argel. Esta foi uma providência do presidente Lula, e uma providência de enorme relevância, tendo em vista que a CGU, como é sabido, sempre fez um trabalho absolutamente competente e sério em relação às suas atuações. 6. Lula não teve qualquer participação na contratação sobre o acervo, que está de acordo com a legislação, e o erro que consta no contrato, que o Ministério Público pretende extrair alguma consequência penal, foi cometido pela própria empresa responsável pelo acondicionamento desse material. Então, esse cenário não deixa, como eu disse, qualquer dúvida de que a única análise possível, a partir da apreciação racional, objetiva e imparcial das provas, é a absolvição do ex-presidente Lula. Eu termino aqui a exposição, ficando à disposição para responder qualquer dúvida que exista. Só fazer um reforço adicional, que durante o processo nós pedimos especificamente acesso a aqui. Esta é uma petição que foi protocolada no processo logo depois do término da oitiva das testemunhas. E nesta petição nós pedíamos ao juiz Sérgio Moro que fosse determinado à empresa Planner que disponibilize cópia de todos os instrumentos particulares de alienação fiduciária em garantia de ações de cotas e eventuais aditivos existentes celebrados entre a OAS Empreendimentos e a Planner, em razão do instrumento particular de escritura da primeira emissão de debêntures,
não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória, da emissão das debêntures, enfim, todo aquele material que nós trouxemos hoje aqui, nós havíamos expressamente requerido numa petição protocolada após o término da oitiva das testemunhas ouvidas, e esse pedido de prova também foi negado, porque se entendeu que não vinha ao caso. Então, se isto tudo foi requerido, também foi requerida a oitiva, tanto da pessoa que fez aquele relatório na recuperação judicial, como também de outros profissionais envolvidos na operação financeira. Tudo isso foi negado. A defesa precisou, de forma autônoma, ir a cartórios, ir a diversos lugares do país. Alguns desses documentos estavam arquivados em Salvador, outros em São Paulo e outros lugares do país. A defesa, de forma autônoma, e após ver rejeitados os seus pedidos de prova pelo juiz Sérgio Moro, conseguiu trazer hoje aqui todos esses documentos que fecham um cenário claro sobre a impossibilidade do triplex ter sido dado, doado ou prometido ao ex-presidente Lula diante da sua situação jurídica. Então, eu encerro aqui e fico à disposição para qualquer dúvida que eventualmente vocês possam ter. Você se identifica, por favor, o nome e o veículo. Doutor Hugo Vecchiato, da Rádio Bandeirantes, aqui, por favor. A respeito desse pedido aí, desses documentos, então, isso é novo, está nas alegações finais, essas informações? Como eu disse lá no início, uma parte desses documentos já existia com relação a esses documentos que mostram a vinculação dos direitos econômicos financeiros, a Caixa Econômica Federal, e particularmente esses documentos que mostram que somente com o depósito na conta da Caixa, nessa conta específica da Caixa, é que o apartamento estaria liberado. A defesa traz hoje esses documentos, porque teve que diligenciar, como eu disse, em diversos lugares do país, de Salvador, São Paulo, dentre outras cidades, para poder, de forma autônoma, obter esses documentos que foram negados pelo juiz Sérgio Moro, cujo acesso à defesa dentro do processo foi negado pelo juiz Sérgio Moro. O da Ápices era um documento que já havia sido apresentado anteriormente. Então, nós complementamos essa documentação para fechar todo o cenário e mostrar a situação do imóvel nos dias até hoje, desde 2009 até hoje. Você consegue falar? Vamos ver. Meu nome é Rafael Tatemoto, Brasil de Fato. Dr. Zanin, você insiste na leitura de que existe uma perseguição política ao ex-presidente Lula. Então, faria duas perguntas relacionadas. A primeira é a seguinte: a promotoria e o juiz Sérgio Moro, indiretamente, insistem na ideia de que o Lula, pelo cargo político que ocupou, teria condições ou deveria ter uma posição de comando. Até que ponto essa ideia ou essa postulação é uma decorrência de uma teoria que já vem sendo aplicada no Brasil e que ganhou proeminência com um caso conhecido como mensalão, que é a teoria do domínio do fato? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: qual a expectativa da defesa, dado esse quadro que você coloca de perseguição política, de que o julgamento seja racional, objetivo e imparcial? Bom, em relação à primeira pergunta, eu lembro que esse tema de comando, etc., que foi objeto daquele famigerado PowerPoint, não está na competência do juiz Sérgio Moro. Como eu mostrei aqui, o Supremo Tribunal Federal já emitiu uma decisão dizendo que não cabe àquele juízo qualquer tipo de análise de temas que estão submetidos
a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, se existe já esse posicionamento, é evidente que a própria denúncia, aliada ao PowerPoint que foi exibido no mesmo dia do seu protocolo, trataram de temas que não deveriam ter tratado. Segundo, esta apresentação na denúncia, na verdade, é uma demonstração clara da natureza política da acusação que estava sendo feita naquela oportunidade. Mas, de qualquer forma, além de não existir nada que possa dar amparo a essas afirmações, nenhuma prova, esse tema hoje é objeto de investigação no Supremo e não pode ser tratado pelo juiz Sérgio Moro. Eu lembro o seguinte, e para reforçar esse ponto, se foi pedida a instauração de inquérito, é porque não existe prova. Então, se o Procurador-Geral da República pediu que fosse instaurado um inquérito, significa que ele não tem nenhuma prova. O que existe é uma investigação. E é uma investigação que tramita no Supremo e que não pode ser objeto de análise em outro órgão jurisdicional. Com relação à aplicação da teoria do domínio do fato, hoje os próprios tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, têm decidido que, em muitas situações, a teoria é invocada quando o Ministério Público não tem prova. Ou então, quando ele quer promover a responsabilização criminal de alguém apenas pelo cargo que ocupou. Nas nossas alegações finais, nós citamos alguns julgados, inclusive do Supremo, que mostram que a invocação da teoria do domínio do fato não pode servir de muleta para o Ministério Público que não produz prova ou que quer responsabilizar alguém apenas em virtude do cargo que ocupou, o que é absolutamente incompatível com a Constituição Federal e com os tratados internacionais que o Brasil também se obrigou a cumprir. Com relação a uma suposta insistência na teoria do domínio do fato, não há elementos que permitam nem remotamente utilizar essa teoria. Não, é uma falta de conhecimento, não só dos mecanismos corporativos, empresariais, do direito empresarial, do direito de como funciona a empresa, mas também é uma falta de conhecimento de como funciona a administração e a fiscalização dessa empresa. Se você verificar nos relatórios da CGU, ali tem sim todas as explicações de como funciona a empresa, como funciona os sistemas de checagem, de checks and balances da SOX, que é a Sarbanes-Oxley, como a CGU recomendava aprimoramento constante no sistema de contratação, aliás, a única que recomenda aprimoramento no sistema de contratação da Petrobras. Nenhuma recomendava, KPMG, Price, nenhum dos escritórios de advocacia que fizeram de due diligence jurídica prévia à emissão de valores imobiliários, nenhum dos bancos relacionados ali como Global Advisor de nenhuma das operações. E não é só uma operação. Na verdade, você tem várias operações de emissão de valores imobiliários, todas elas são anualmente atualizadas. Então, não é que ela fica parada no momento de 2010, no momento de 2005, quando ela é feita. Ela é anualmente atualizada, precedidas de due diligence, precedidas de sistemas de checks and balances. Então, é impossível a aplicação da teoria do domínio do fato de qualquer outra que possa vir a pressupor falta de prova, falta de subordinação, falta de comando. Não é possível que seja cogitada a aplicação dessas teorias. Tudo bem, eu sou Alexandre Aragão do BuzzFeed. A minha pergunta é sobre esse contrato de cessão fiduciária, se ele diz respeito a todas as unidades do edifício Solaris. E se é esse o caso, se a OAS já realizou o pagamento referente a alguma das unidades, se a defesa sabe isso. Inicialmente, ele envolvia todas as unidades do Solaris, mas no momento em que foram feitas as vendas dessas unidades, aí
houve pagamentos à Caixa e liberação de uma parte das garantias. Então, esse mecanismo vinha sendo aplicado em relação à Caixa. Só para esclarecer, quando a OAS vendia uma unidade do condomínio Solares, a Caixa participava do contrato porque havia a obrigação do comprador de pagar não para a OAS, mas pagar para a Caixa Econômica Federal. Então, esses contratos foram praticados, houve baixa de parte das garantias, mas em relação a esse triplex, não foi feito o pagamento na conta e por isso que Léo Pinheiro jamais apresentou um recibo de um pagamento feito no valor do triplex, naquela conta específica que a Caixa indicou no contrato. Diante da acusação do uso jurídico para perseguição política, qual é a expectativa dos senhores com relação à sentença? Pode haver uma sentença política também? Os senhores acreditam na possibilidade de uma sentença jurídica? Olha, o processo político ele já se desenvolveu de uma forma clara desde o início até hoje. Como eu mostrei aqui, nós tivemos uma ação penal que se originou no inquérito sigiloso, no qual a defesa teve acesso 2 dias antes de um indiciamento, sem poder fazer qualquer tipo de prova ou esclarecimento. Uma denúncia apresentada em rede nacional, com o uso de um PowerPoint, que foi criticado não só pela comunidade jurídica nacional como internacional, e que claramente fere o princípio da presunção de inocência, até a diversos outros fatos ao longo da instrução que mostravam que o processo tinha, sim, uma clara finalidade política. Agora, no momento em que, hoje, nós apresentamos alegações finais com esta prova da inocência do ex-presidente Lula, qualquer resultado que não seja a sua absolvição será um resultado político. Nós temos, sim, expectativa de que, ao menos neste momento, a Constituição Federal, as leis e as regras internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir sejam respeitadas e que um julgamento imparcial, objetivo, possa reconhecer a inocência do ex-presidente Lula. Então, eu repito, qualquer julgamento diferente da sua absolvição claramente marcará, mais uma vez, um ato político dentro desse processo. Doutor, o senhor disse que nenhum órgão de fiscalização encontrou algum problema nesses contratos, né? Mas o TCU encontrou sim na Repar, chegou a pedir a suspensão de obras, acho que, se não me engano, 19 contratos na Repar. E eu me lembro que na época até o presidente Lula fez um discurso lá no Paraná, defendendo a continuidade das obras para que não se perdesse os empregos. Queria que o senhor explicasse isso. Certo. Ricardo Galhardo, do Estadão. Certo. O TCU, assim como outros órgãos de controle, estavam atuando plenamente. A CGU, o TCU, as auditorias internas, e faziam o seu papel de apontar algum tipo de irregularidade que constatassem durante as contratações. Isso foi feito. Agora, o que o Ministério Público disse é que havia um sistema de macrocorrupção comandado pelo ex-presidente Lula. Uma situação que se mostra incompatível com o cenário de controle que havia e diante de tudo aquilo que nós apresentamos. Então, não se põe em dúvida que houve atuação dos órgãos de fiscalização e que apontaram ao longo do tempo irregularidades que foram sanadas, e por isso que houve, inclusive, a retomada das obras, porque o TCU entendeu por sanado o problema e permitiu a retomada das obras. Agora, esta situação só vem a confirmar aquilo que nós dissemos aqui, que este cenário de macrocorrupção é um cenário fictício para tentar responsabilizar o ex-presidente Lula por atos que ele não cometeu, e um cenário que não está demonstrado e que coloca
todo o sistema de controle que havia à época contra esta evidência. O TCU, na realidade, ele é um órgão de assistência do Legislativo. Portanto, não vinculado ao Presidente da República e à Presidência da República. O presidente chegou a comentar isso num discurso. Sim, mas na realidade, veja bem, uma coisa é recomendação e como acontece esse processo. Pode recomendar, haver uma contestação, e esse processo continua, e ao final verificada a regularidade ou não dessa contratação. Não dá para você tirar uma foto de uma recomendação e um comentário e achar que ele parou no tempo. Processo dinâmico. Eu acho que é importante aquela afirmação que o ex-presidente Lula fez no seu interrogatório, quando foi perguntado se ele sabia de algum cenário de corrupção na Petrobras. Ele disse ao juiz naquele momento: eu não sabia, o senhor não sabia, o Ministério Público não sabia, a polícia não sabia, os órgãos de controle não sabiam. Então, esta era efetivamente a realidade. Se houve posteriormente a descoberta de focos de corrupção pela Lava Jato, isso não pode permitir e nem confirmar que havia um cenário de macrocorrupção, e muito menos que o ex-presidente Lula soubesse de qualquer fato relacionado a atos ilícitos na Petrobras. Até porque quem tinha o dever de fiscalizar não conseguiu identificar. Quem tinha não só o dever legal, como condições técnicas de fazer. Não o fez. Não o fez, possivelmente porque isso envolvia uma estrutura de agentes públicos e de empreiteiras que tinham lá o seu sistema de burlar esses órgãos de fiscalização. Agora, querer atribuir a um ex-presidente da República alguma responsabilidade por isso, diante de todo esse cenário, repito, de controle de órgãos e pessoas especializadas, é algo que não se pode cogitar, é algo que não é compatível sequer com a lógica dos fatos. É Graziela, da TV Globo. Eu queria saber como é que foi o encaminhamento desses documentos. O senhor está juntando todos nas alegações finais, ou se já foram entregues para o juiz anteriormente. E queria complementar a pergunta aqui do Ricardo, porque o senhor acaba de admitir que houve sim burla aos sistemas de controle. A própria vontade do ex-presidente Lula de aumentar essa fiscalização, como o senhor disse, mostra isso. Ele chegou a perguntar, se não me engano, até para o Duque se ele estava envolvido. Ele falou isso no depoimento, nos esquemas de corrupção. E o próprio trabalho de levantamento dos documentos que o senhor fez mostram como é difícil, às vezes, você conseguir levantar. Isso toma tempo e exige vontade, né? O que eu estou estranhando, na verdade, a minha pergunta o senhor fez um grande esforço para trazer esses documentos e me parece muito legítima e clara a defesa e as alegações da defesa. Agora, no que se refere à Petrobras, é estranho, depois de tanta gente presa, tantas contas identificadas, tanto dinheiro lavado, levantado, pessoas presas, né? O senhor dizer que haviam sistemas de controle que funcionavam. Então vamos lá. Primeiro, eu não disse que houve burla. Eu disse o seguinte, que se os agentes envolvidos não foram identificados pelos órgãos de controle, então pode ter ocorrido alguma tentativa de burlar esses órgãos. Eu não tenho condições de afirmar se houve essa burla. Segundo, a questão que você coloca de que o ex-presidente Lula conversou com o Renato Duque, isso está descontextualizado. Ele esclareceu que falou em 2014, quando saíram notícias no jornal. Foi isso que ele disse no depoimento. Nós estamos falando aqui de um período de 2003 a 2010, em que eu afirmei que havia um sistema rígido de controle interno e externo, e mais do que isso, no primeiro dia do governo do ex-presidente Lula, ele colocou a CGU
comandada por Jorge Age, para complementar esse sistema de fiscalização. Então, se esse sistema existia, estava funcionando com pessoas e instituições adequadas e com expertise, e não pôde identificar um sistema de corrupção, você não pode. Aí uma questão que não me cabe analisar se houve falha ou se o sistema, enfim, por algum motivo não permitiu a identificação. O fato é que não se pode pretender responsabilizar o ex-presidente Lula apenas pelo cargo que ele ocupava. Afinal de contas, não foi ele que escolheu os diretores da Petrobras, eles foram escolhidos por um conselho de administração composto não só por representantes do governo, mas também pessoas independentes, representantes dos acionistas minoritários, dos preferencialistas e dos funcionários, que também aprovaram sempre por unanimidade os diretores da Petrobras. Inclusive eu lembro aqui que Fábio Barbosa, que é um executivo do mercado, e era membro do Conselho de Administração da Petrobras, depôs lá ao juiz Sérgio Moro e disse que ele era um conselheiro eleito pelos minoritários, um conselheiro independente, e que ele havia votado pela escolha dos diretores Paulo Roberto Costa, Nestor Severó e Renato Duque, diante do currículo que eles ostentavam e diante da história que eles tinham na Petrobras. Então, vejam, se quem tinha competência para nomear, nomeou porque não colocou em dúvida a